A mensagem nessa noite é muito breve, é objetiva, para você que está em casa. Depois nós temos um tempo aqui com a liderança da igreja que está presente aqui nesse espaço. E eu queria até... Eu pensei em contar essa analogia lá, quando estivesse só com os líderes. Mas eu quero contar aqui, porque eu sei que muita gente que queria estar aqui com a gente e não pode, precisa ouvir isso. Eu vou dizer para vocês como mais ou menos eu me sinto, uma vez que eu sou pastor titular da igreja, estou aqui desde a plantação, a fundação, desde o primeiro culto. Não foi fácil. Não foi fácil. Pregar muitos domingos, sabendo que vocês estavam aí à distância. Mas não tinha ninguém sentado aqui. Ninguém. Tinha um vazio de presença. Então é mais ou menos assim, como aquele pai ou mãe que tem vários filhos. E eles tomaram asas, né? Um foi para a Austrália, outro para os Estados Unidos, outro para a Europa. E de vez em quando, através das redes sociais, você tem notícia, né? Como é que você está, meu filho? Estou assim. Como é que você está, fulano? Estou assim. E para mim, hoje à noite, é como se parte dos filhos conseguiram se organizar para a gente fazer um culto de gratidão. Não é Natal, ou seja, na nossa cultura, essa noite não é o principal feriado, não é nem feriado na nossa cultura, né? Apesar de ser uma data na nossa cultura, consta no calendário brasileiro, Dia Nacional de Ações de Graças, é hoje, no Brasil. Mas o comércio não parou, nada parou. Nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, é uma data mais forte que o Natal. Então, para mim, hoje à noite, eu estou muito, muito grato a Deus. Por quê? Porque tem filhos e filhas com a gente à distância. E tem filhos e filhas tão queridos nessa noite, de ações de graças. A igreja não está vazia. Nunca esteve. Nunca esteve. É um ano muito atípico. É uma circunstância que nós nunca projetamos, imaginamos que nós viveríamos. Nem você na sua casa, nem a gente como liderança. Oramos, clamamos, e hoje é uma noite de agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito por você, meu irmão, minha irmã. Por você, meu irmão, minha irmã, que não está aqui, mas que tem buscado o Senhor em meio à tribulação. Louvado seja Deus. Por isso eu quero fazer uma devocional muito objetiva e muito rápida, mas que Deus falou muito ao meu coração nesses últimos dias. Atos, capítulo 16, verso 25. Por volta da meia-noite, preste atenção nesse detalhe, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Em que circunstâncias Paulo e Silas, a pleno meia-noite, virada, madrugada, estavam cantando e orando? Se você olhar os versículos anteriores, você verá que depois deles serem perseguidos, injustamente massacrados, e, segundo o verso 23, depois de serem severamente açoitados. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre açoites naquela época. Você lembra que o Senhor Jesus foi açoitado e depois foi crucificado, o que mostra uma profunda injustiça, além dele não ter pecado algum, porque ele foi duplamente condenado. O açoite romano era 40 mais 1.
quando diz que eles foram severamente açoitados, significa que quem batia o açoite, batia com força. Batia com força. Severamente açoitados, porque tinha um padrão. E meus amados irmãos, qualquer pessoa açoitada naquela época teria as suas costas, toda a parte aqui de trás, dilacerada. Era como estavam Paulo e Silas. Mas se você continuar lendo, você vai ver que o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, apesar de não haver nada neles que fizesse deles criminosos, perigosos. Ao contrário, o carcereiro recebeu orientação, vigia eles com cuidado. Então o que ele fez? Tendo recebido tais ordens, verso 24, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, deixa eu esclarecer uma coisa para você. À meia-noite, Paulo e Silas estão orando e cantando ao Senhor, depois de serem severamente açoitados, ou seja, além do padrão romano, o severamente significa que eles foram vítimas de ainda mais violência. E o carcereiro recebeu ordens, cuidado com esses dois. Então o que ele fez? Ele colocou eles no fundo do fundo da prisão. O que isso significa do ponto de vista prático e objetivo? Eles estavam lá no fundo, onde os demais presos, então, estavam acima, faziam suas fezes, e essas fezes caíam até o porão mais fundo da prisão. E lá no porão da prisão, nessa circunstância, depois de severamente açoitados, eles ainda estavam com os braços e as pernas amarrados. Pastor, minha vida está difícil. Pastor, não está nada fácil. Pastor, que ano complicado. Pastor, é só lapada. Goiano gosta de fazer isso, né? Pastor, é lapada nas costas. Você levou 1, 2, 10, 15. Não sei quantas nesse ano. Mas a mensagem hoje é objetiva. Restaure, renove o louvor. Porque os nossos irmãos em Cristo, eles não eram homens ou super-homens, ou homens acima de nós. Eram 2 homens como nós. Homens e mulheres de Deus que estão aqui nesse lugar, estão me ouvindo, onde quer que estejam. Falhos, a Bíblia fala de algumas falhas de Paulo. Paulo foi um perseguidor. Paulo e Barnabé não se entenderam muitas vezes. Então, assim, por favor, não pensem, eram 2 super crentes. Pastor, isso aqui não serve para mim, porque eles eram homens totalmente diferentes de mim. Não. Era gente de carne e osso como eu e você, mas homens de Deus. No fundo do fundo da prisão. Braços e pés atados. Fezes caindo por sobre as suas cabeças. Costas dilaceradas. Porque eles não foram apenas açoitados, eles foram severamente e injustamente açoitados. E o que eles estavam fazendo? Orando e cantando. Quem se sente pequeno diante desse testemunho? Alguém aqui se sente? Com as lapadas que a vida tem te dado? Com as lutas? Se o poço parece fundo, e às vezes está até mais fundo do que você imaginava, alguém se sente muito desafiado em conseguir orar e cantar? Eu acho que vocês são muito crentes. Cada um de vocês. Acho que os meus irmãos que estão me vendo são muito mais crentes do que eu. Porque eu me sinto
eu me sinto desafiado. Mas quando eu olho para esse texto, eu me sinto encorajado. Sabe por quê? Porque o texto diz assim: enquanto cantavam, os outros presos ouviam. Enquanto eles cantavam, os outros presos ouviam. Só há uma canção de consolo nesse mundo, a canção de gratidão do povo de Deus. Em meias tribulações, porque as outras canções do mundo, nessa hora, são de lamento. Não lamentamos nessa noite. Nessa noite nós agradecemos. Nós agradecemos numa noite que não podemos reunir toda a igreja nesse espaço. Nós agradecemos nessa noite em que tantos irmãos e irmãs estão fragilizados. Nós agradecemos nessa noite em que tantas situações têm nos açoitado. Nós agradecemos nessa noite em que as nossas costas estão feridas. Nós agradecemos nessa noite em que os problemas, sim, são reais e estão aí. Mas nós agradecemos mesmo que os nossos punhos estejam cerrados, as nossas pernas estejam amarradas, nós cantamos e oramos. E os presos desse mundo haverão de ouvir esse canto. Digno é o Cordeiro de Deus. Alguns de nós se enfermaram. Alguns de nós perderam empregos. Alguns de nós sofreram e estão sofrendo. Alguns de nós nos sentimos como se os nossos braços e pernas estivessem amarrados. Mas nessa noite, você que está em casa, você faz coro com a sua família que está aí com você, e a sua família que está aqui com você. E nós fazemos coro, e cantamos ao Senhor, e louvamos ao Senhor, e adoramos o Senhor, e glorificamos o Senhor, porque Ele é digno, mesmo que nós estejamos no fundo da maior prisão. Ele é digno, mesmo que os nossos braços e pernas estejam amarrados. Ele é digno, mesmo que nem tudo que a gente queira dê certo. E Ele é digno quando Ele faz aquilo que Ele fez com Paulo e Silas, que louvaram nessa circunstância. Porque enquanto eles louvavam, e os encarcerados, os presos acima, aqueles que pareciam estar na miséria, mas numa miséria menos radical do que os dois, ouviam os cânticos, enquanto lá do fundo daquela prisão, daquela amarra, enquanto isso acontecia e eles adoravam, o louvor transcendeu a prisão e chegou ao altar. E diz a Escritura: houve um tremor, e as correntes caíram. Aleluia! Você tem alguma expectativa que Deus mude as circunstâncias? Você crê que Deus pode transformar situações? Você crê que Ele pode tirar da prisão, do lugar mais fétido que um ser humano pode chegar? A primeira coisa que você precisa renovar é o louvor. O louvor. Porque louvor nada mais é do que agradecer por aquilo que a gente sabe que recebeu e a gente não merece. Mesmo na pior das situações. Não existe louvor sem arrependimento.
Não existe louvor sem fé. Não existe louvor sem reconhecimento. Muito menos existirá louvor sem agradecimento. Você quer que as coisas mudem? Você quer que o mundo mude? Você quer que as circunstâncias sejam transformadas? Você quer que algo novo aconteça? Ore e cante ao Senhor. Restaure, renove o altar do louvor e da gratidão. É por aí que tudo vai acontecer, porque quando isso chegar ao altar de Deus, a terra vai tremer, as correntes vão cair, as portas vão se abrir. Entende? Esse é o princípio de tudo. Mas quando o louvor chegou a Deus e o louvor quebrou as correntes, quebrou as cadeias, abriu as portas, teve um homem que ficou desesperado. O carcereiro. Porque se você continuar lendo o texto, você vai perceber que ele vê que está tudo aberto, os presos podem sair. Mas quem responderia com a própria vida por cada um que saísse dali? O carcereiro. Eu acho que a gente romantiza alguns textos. Por exemplo, esse texto. O carcereiro vê que ninguém saiu, vê as portas abertas, sabe que ele tem que dar contas ao Império Romano de todos aqueles presos, e ele diz assim para Paulo e Silas, vamos lembrar? Paulo e Silas estão onde? Lá no fundo. E agora tudo está aberto. Todas as barreiras estão quebradas. Provavelmente Paulo e Silas estão agora onde? Onde estava o carcereiro? Onde estava o carcereiro? No nível maior da prisão. E ele quer se matar, porque ele pensa, todo mundo vai escapar, como é que eu vou segurar? Eu preciso me matar, porque o que o Império Romano vai fazer comigo? E ele fala, o que eu posso fazer para ser salvo? Irmãos, prestem atenção. Ele não está falando de vida eterna. Vocês acham que ele está falando de vida eterna? Nesse momento, ele está lá. Os presos podem sair. Ele é o carcereiro. Ele está pensando assim, o que vai acontecer comigo na eternidade? Não, ele está pensando o que vai acontecer com ele naquela hora, se todo mundo for embora. E ele tiver que responder, porque a prisão foi aberta. Pastor, o que isso tem a ver conosco nesse momento? Ele diz, o que eu posso fazer para ser salvo? Ontem eu estava fechando um negócio. Para mim é importante, porque eu não sou um homem de negócios. Estava pagando um compromisso de um negócio que eu fiz pela bênção do Senhor. E eu estava com um homem de negócios, que todo dia faz negócios. Num prédio, talvez um dos mais luxuosos de Goiânia. E ele resolveu me levar até o elevador. Deixa eu te falar uma coisa. São 6 elevadores para o andar 22 para baixo e mais 4 do 22 para cima. Exclusivos. 22. Eu estava no quarto. E sabe o que aconteceu? Era por volta de 6 e pouco da tarde. Todos os elevadores estavam lotados. E ele falou assim, não, eu vou te esperar até você descer. Coitado. Foram umas 20, 25, eu não estou exagerando, 20, 25 viagens de elevadores lotados. E nenhum elevador tinha uma vaga para eu descer. E eu dizia para ele, não, eu vou pela escada. Ele, não, espera, vai dar certo, eu espero com você. Resultado, nós conversamos durante esse tempo, enquanto nenhum elevador me cabia.
Você é pecador, irmão, irmã. Você está pensando que eu sou gordinho, né? Você está pensando assim, não te cabia, pastor, porque você é gordinho, cabe o seu espaço, assim, cabe uns 2. Não, infeliz, é porque tinha as marquinhas lá, 5 marquinhas no elevador, todas lotadas, com gordinho, com magrinho, não tinha jeito de descer. E eu falo, não, eu desço pela escada. Não, espera aí, eu te espero. Ele querendo ser simpático. E no meio dessa situação, ele abriu o coração comigo. Cara, eu tenho medo de morrer. Como eu tenho medo de morrer? Eu sei que você pensa como eu, porque você é servo do Senhor Jesus, né? Aí você ouve uma frase dessa, você pensa igual eu, pensa assim, é agora, Senhor! Que oportunidade! Posso ouvir um amém? Não seja hipócrita em nome de Jesus, tá? Ok, estou brincando. E eu pensei, eu tenho que falar para esse cara de Jesus. O que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para ser salvo? O contexto daquela conversa era Covid. Quantas pessoas nós estamos convivendo que estão com medo da morte? Quantas pessoas estão vivendo à beira de um divórcio? Quantas pessoas estão vivendo no limiar da sua vida, à beira de um precipício? E você, mesmo que você levou lapada nas costas, mesmo que você foi colocado na prisão, mesmo que te jogado no lugar mais fétido, você pode cantar, louvar e orar, e pode dizer assim, para! Crê no Senhor Jesus, e você será salvo, você e a sua casa. E por que você pode dizer isso? Porque é a sua experiência pessoal de vida. A gente tem alguma coisa para agradecer nessa noite? Com lapada, sem lapada, com prisão ou sem prisão, com dores ou com alegrias, estando lá no topo ou lá no fundo? Curva a sua cabeça. Não importa onde você está, meu irmão, minha irmã. Cante, ore. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor, e os prisioneiros ouviam a sua voz. E houve um grande terremoto, e as cadeias foram quebradas, as portas foram abertas. Mas um homem ali em desespero pergunta: o que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, você e a sua casa. E naquela noite, toda aquela casa foi liberta. Aleluia. Louvor. Restaure, renove o altar do louvor nessa noite em nome de Jesus. Cante ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor.